Bom, então agora nós vamos começar o nosso bate-papo. Eu vou falar bate-papo porque a entrevista é uma coisa muito séria. Tá certo. A gente conduz uma coisa com certo medo de perguntar algo que a pessoa de repente não queira responder ou falar algo errado e ser corrigido. Então eu vou falar de um bate-papo, pode ser? Pode ser. A princípio, nós iríamos entrevistar o Gelson na sala, no escritório dele. Mas aí nós chegamos aqui no escritório e a gente se deparou com essa imagem aqui de fundo, onde a gente consegue ver um pedaço da cidade de Osasco. Eu falei, não pode, a gente tem que mostrar isso daqui, tem que ter isso daqui como cenário para poder fazer esse bate-papo. Então a gente está aqui do lado externo, tem um cachorro aqui de fundo, de repente ele pode ficar latindo, mas não vai atrapalhar a nossa entrevista. Gelson, oficialmente quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite para falar comigo nesse quadro de entrevista especial do nosso programa Agora é Hora, por ter aceito falar com a Rede Smart de Comunicação aqui pelo canal Smart. Então, obrigado mesmo de coração. Eu que queria agradecer essa oportunidade, Adriano. Sei que você me cobrou logo na entrada que está tentando me gravar há muito tempo, mas você sabe que quando fui secretário de governo, eu nunca gostei de dar entrevista, porque eu acho que quem tem que aparecer quando se é secretário não são os secretários da área afim, Claro. É o próprio prefeito. Claro. Então, mas eu queria agradecer essa oportunidade, cumprimentar todos aqueles que vão assistir a entrevista aqui da Smart TV e você, Adriano Timóteo, que é um amigo, uma pessoa que eu admiro, que eu respeito e que tem feito boas entrevistas. Eu tenho a oportunidade de acompanhar, às vezes, o teu programa, então você está de parabéns. Primeiro, é Gelson Lima, mas os nossos amigos da imprensa, a maioria chama de Gelson Lima. É Gelson ou Gelson? É Gelson. É Gelson. É Gelson Aparecido de Lima. Tá aí, certo. para encurtar, eu tenho... Mas você não se chateia quando chama de Gelson? Não, de maneira Porque a música nenhuma. me chama de De Aguinaldo maneira nenhuma. Timóteo, Não eu tem quero problema morrer com ele. nenhum, não, imagina. Gelson Lima, nasceu aonde? Não pode esquecer o número, Adriano. A gente já vai falar. Mensagem subliminar. É. Gelson Lima nasceu aonde? Qual a história do Gelson com a cidade de Osasco? Fala um pouquinho da sua história para quem está em casa. Bom, Adriano, eu nasci aqui em Osasco. Eu nasci no antigo Hospital São Germano, que hoje é o Hospital Antônio Giglio. Minha mãe veio grávida de Minas Gerais para cá com 8 meses e um mês morando aqui na cidade de Osasco. Eu nasci aqui no Hospital São Germano na época. Eu comecei a trabalhar logo muito cedo, né? Aos 8 anos de idade eu comecei a trabalhar. Eu comecei fazendo carreto na feira, que era um caixote com 2 rolemãs, depois eu engraxei sapato, depois eu fui balconista, trabalhei como chapeiro, e aos 14 anos de idade eu entrei na CETESB como mensageiro, e até os 18 anos, depois eu fui crescendo na empresa, virei escriturário, operador de computador, analista de sistemas, aí eu comecei a me envolver com o sindicato. Aí eu fui dirigente sindical por 10 anos, tive um mandato de diretor de sindicato, fui presidente do Conselho de Representantes de Funcionários, fui presidente da Associação de Funcionários, fiz economia aqui na FEAL, em Osasco, fui do diretório acadêmico, fui vice-presidente do diretório acadêmico, depois fui diretor, depois fui presidente do diretório acadêmico, porque o presidente à época se afastou. Mas desde muito cedo eu comecei a me envolver com organização. Como eu nunca fui um atleta desses que na periferia a gente reconhece como um bom jogador de futebol, eu resolvi ser técnico. Mas gosta do futebol. Porque como eu era um dos últimos a ser escolhido, eu falei, toda vez eu tenho que passar por essa vergonha, ou eu levava a bola, ou às vezes eu não era escolhido. Então aí eu decidi ser técnico de futebol. Então eu tinha um time, carregava a roupa para os meninos, ia no outro bairro atrás de um atleta que às vezes a gente achava que jogava um pouco melhor, então eu sempre gostei de organização. Fui do Grêmio Estudantil quando eu estudei lá, no deputado Guilherme de Oliveira Gomes. Então minha vida inteira foi praticamente aqui em Osasco, né? Então a minha militância parte aqui em Osasco, parte em São Paulo, no sindicato, nessas associações que eu falei, mas eu sempre gostei da política. Eu me filiei em 1989, então o ano que vem eu completaria praticamente 30 anos, né, de vida partidária. 30 anos não são 30 dias, nem, né? Exatamente. 3 anos, é muito tempo. Fui vários cargos da direção partidária, fui secretário de formação, secretário de movimentos populares, passei pela estrutura partidária e depois comecei a coordenar campanhas, coordenei desde 92 que eu ajudo a coordenar campanhas
Em 96, 92 ajudei a coordenar a campanha da Mazé, em 96, em 2000 a Mazé virou vereadora, e eu já fui ajudar a coordenar a parte de comunicação, de estratégia de comunicação, na época, o candidato Emílio de Souza. Em 2000 ele perdeu, em 2002 eu fui coordenador geral da campanha dele de deputado estadual, ele ganhou em 2002, depois em 2004 ele ganhou e assim sucessivamente os candidatos com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, todos eles foram vitoriosos, até recentemente o atual prefeito, o Rogério Lins, de quem eu fui um dos coordenadores de campanha. Cara, a sua história pessoal se funde com a história política praticamente da cidade, né? Contar um pouco da história do Gelson, tem que falar do que você fez por vários políticos, por vários amigos que estão aí. E você é tido, tanto pelos nossos amigos da imprensa, como pelo meio político também, independente de partido, ou se você ajudou em campanha ou não, mas como uma grande liderança, como um grande estrategista. A gente vê isso sendo muito elogiado, né? Não, o Gelson é um crânio, o Gelson desenha uma campanha como ninguém. Como que isso tem a ver com o que você falou do técnico, de já que eu não era um bom jogador, eu vou ser um técnico? Como que você vê esse reconhecimento por parte dessas pessoas? Eu acho, Adriano, que é muita bondade das pessoas, porque, na verdade, as pessoas às vezes avaliam a gente pelos resultados. Então, quando você apoia, coordena eleições de candidatos que foram vitoriosos, de alguma forma você acaba tendo uma avaliação positiva em função do resultado. Mas eu nem acho que eu sou estrategista, nem sou o que as pessoas dizem. É mais respeito, eu construí muito respeito, eu construí muita amizade na cidade. Eu, graças a Deus, me relaciono com quase todos os setores da cidade, Lions, Rotary, Associação Comercial, Movimento Sindical, a Associação Paulista de Medicina, os armênios, os maçons, os evangélicos, ou seja, por conta de eu ter ficado os últimos 13 anos à frente da prefeitura, isso me permitiu construir relação com quem está formal, com quem está organizado na cidade. Então, acho que um pouco desta relação é que as pessoas têm avaliado como sendo positivo o meu papel e a minha participação na política. Mas eu não acho tudo isso, não. Eu acho tem pessoas que são muito mais capacitados, né, e que desempenham a mesma função que eu desempenhei aqui em Osasco. Você está sendo um pouco modesto, porque assim, você falou agora o seu currículo, né? Você pega o seu currículo, é uma imensidão de atribuições, vamos dizer assim. Você pega tudo que você fez politicamente, as estratégias, as campanhas que você coordenou, a maioria delas, ou praticamente todas elas, com bom sucesso. O elogio mostra que, independente de qualquer coisa, você é um cara bom. Foi o que mais ficou na saúde, não foi? Passou pela saúde, passou por outros setores. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa experiência em pontual na Secretaria de Governo, a SICA também, né? SICA também. SICA, saúde, e aí eu começo a pontuar algumas questões nesse sentido, principalmente saúde. Bom, em 2005, em 2004 nós ganhamos a eleição, em 2005 eu assumi a Secretaria de Governo do prefeito Emílio, e na época não havia a Secretaria de Comunicação. Então, aliás, até havia, mas o Emílio extinguiu e juntou a Secretaria de Governo. Então, eu fiquei como secretário de Governo e de Comunicação nos 2 primeiros anos. Mas no segundo ano, em 2006, eu acumulei a Secretaria da Saúde. Então, eu fiquei responsável por um ano pela Secretaria de Governo, pela Secretaria da Saúde e pela Secretaria de Comunicação. E de 2006 a 2012, portanto, quase 7 anos, eu fiquei à frente da Secretaria da Saúde, que eu acho que foi uma das melhores e que me permitiu o maior crescimento em toda a minha participação na gestão pública, né? Porque na época nós tínhamos cerca de 2.400 médicos, 7.500 trabalhadores e uma das políticas mais sensíveis, né, para o povo brasileiro. Depois eu fui para a Secretaria de Assistência Social, fiquei 2 anos, já no governo do então prefeito Jorge Lapas, fiquei 1 ano e 6 meses à frente da Secretaria de Indústria e Comércio. E graças a Deus, por onde eu passei, a gente deixou lá uma marca, né, daquilo que nós nos propusemos a fazer no período eleitoral e que a gente conseguiu tirar do papel e executar. Então, fui muito feliz nessa passagem por essas secretarias. E agora, recentemente, que eu me desfiliei do Partido dos Trabalhadores, partido
pelo qual eu militei por quase 27 anos. Há 3 anos, praticamente, eu me desfiliei do partido há quase 3 anos. E há cerca de 4 meses eu estou filiado ao Podemos, que é o partido do Rogério Lins, o partido da Renata Abreu, e é o partido que eu vou disputar a eleição agora. E é interessante, Adriano, se me permitir, só contar essa passagem. Até novembro do ano passado, quem dissesse que eu ia ser candidato, eu brigava, porque eu sempre disse, olha gente, o meu perfil é um perfil de bastidor. Eu gosto de planejar campanha, de pensar campanha, gosto de ler pesquisa, de realizar pesquisa, de ler o quadro regional, de ler o quadro da cidade, de ver como é que as lideranças se movimentam, mas eu próprio nunca tive ideia de ser candidato. E como é que surgiu isso? Só para esclarecer, eu acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar isso. Eu nunca saí de férias na prefeitura. Nos 13 anos que eu trabalhei, eu sempre peguei 2 férias, acumulava 2 férias, um mês de licença e ia ajudar a coordenar a campanha de alguém. De 2 em 2 anos. Ora federal e estadual e ora prefeito. Este ano, a minha filha completou 15 anos. E aí ela pediu uma viagem, né, que ela queria ir para os parques, então me convidou, me exigiu que a gente fizesse uma viagem, pediu, é lógico, e eu fui viajar. Então, pela primeira vez, eu saí da prefeitura e fiquei 20 dias fora. Quando eu voltei cheio de ideias. Tivemos um primeiro ano que não foi muito bom, mas não foi para prefeito nenhum, porque o primeiro ano é o primeiro de arrumação da casa, tem novas regras, um Ministério Público muito empoderado. Então, o que eu queria? Eu queria que, naquele momento, nós nos preocupássemos em acertar o primeiro ano e a gente nos envolvesse com os nossos candidatos na eleição agora de 2018. E o prefeito Rogério Lins me fez um desafio. Falou, não, tudo isso que você está falando, você tem razão, mas eu tenho um desafio para você, um desafio novo. Eu queria que você voltasse para a Secretaria da Saúde. Aí eu disse, prefeito, mas olha, eu já passei para a Secretaria da Saúde, fiquei quase 7 anos, eu queria ter um novo desafio, mas eu não queria voltar, neste momento, para a Secretaria da Saúde, porque eu acho que eu ainda tinha uma contribuição na avaliação mais geral da cidade. Mas ele insistiu, alegando que era o principal problema da cidade, que por conta da minha experiência eu podia ir lá dar uma contribuição que era o que ele esperava de mim naquele momento. E aí eu acabei dizendo para ele, como se fosse um jogo de truco, né? Sabe quando o cara truca, você grita 6 e não tem a carta? Então eu falei para ele, se você insistir, eu vou ser candidato. E pré-candidato. E aí ele fala, não, você não tem perfil, você não vai ser. Eu falei, prefeito. Aí, a partir daquele momento, eu saí conversando com lideranças religiosas, com presidentes de partido, com os vários amigos que a gente construiu aqui nessa cidade. E muita gente me incentivou. E eu ouvi uma frase que eu ouvi de praticamente todo mundo, que o prefeito Rogério Lins também falou num evento público. Acho que agora é a sua vez. Depois de quase 30 anos nos bastidores, chegou a vez de você disputar e ver o que reconhecimento você terá da cidade. Uma vez que as lideranças principais da cidade... o Dr. Celso faleceu, o Marcos Martins não é candidato, então... O cenário político mudou. Cenário regional, inclusive, exatamente, né? Aí eu me coloquei nesse desafio, portanto, nunca tive a pretensão de ser candidato a nada, a vereadora, a deputada, a prefeito, foi uma conjunção de fatores que fez com que neste momento eu me lançasse a esse desafio. Certo. E deve estar vendo agora um lado diferente da coisa, uma coisa é coordenar, outra coisa é ser coordenado, né? Você também está fazendo parte da sua coordenação, vamos dizer assim. Sim. Mas tem gente que está cuidando disso. Sim, sim. Como que é? Primeiro, antes assim, ele já se antecipou e já falou da pré-candidatura, a gente vai entrar mais nessa questão daqui a pouquinho, mas ele já se antecipou falando dessa novidade. E que tem realmente sido bem quisto nos olhos das pessoas, principalmente das lideranças, é o que a gente tem escutado por aí. Eu acho que isso é válido, muito válido, né? Agora, por que essa decisão? Você, voltei cheio de ideias, queria algo novo. Como que é entrar na política nesse lado, frente da situação, com tudo isso que vem acontecendo no país, politicamente falando? A gente tem visto o país de cabeça para baixo, cada dia que passa, as pessoas acreditando menos nos políticos, não generalizando, mas não tem como não falar de uma forma abrangente, e você tem esse novo desafio. Como que você enxerga isso? Né? Puxa, mas eu vou sair na rua, eu vou, né, de repente começar a falar para as pessoas do meu trabalho, e as pessoas de repente vão vir com mais críticas do que coisas positivas, não pelo Gelson, mas pelo cenário político brasileiro.
Adriana, essa foi acho que um dos fatores que fez com que eu me lançasse a esse desafio. Nós estamos vivendo um momento conjuntural no país muito difícil, onde os dois principais partidos que nos últimos anos polarizaram o quadro nacional, o PT e o PSDB, que ambos deram a sua contribuição para o crescimento, para o desenvolvimento do país, mas são modelos que, ao meu ver, eles esgotaram, eles cansaram por parte da população. Então, há necessidade de reinventar a política, de discutir uma política diferente, de repensar os acordos que foram feitos, como é que se monta um governo na base da troca de cargos, né, na troca de poder. Isso fez com que modelos experimentados passassem a não dar mais certo e ser repudiado pela população. Veja, se a gente pegar o que fez o PSDB, o que fez o PT, a estratégia foi exatamente a mesma. Chegaram, né, à presidência da República e fizeram do Congresso o balcão de negócios. Para você ter maioria no Congresso para aprovar as suas leis, você juntou alhos com bugalhos. Então você juntou gente que pensa em programas de inclusão com gente que defende um setor mais conservador. Claro. Isso é evidentemente que, embora seja necessário, não poderia dar certo. Vamos pegar a Petrobras. O que é a Lava Jato, né? O que é o resultado da Petrobras? Um partido chegou ao governo central, fez uma coligação com outro partido, que loteou as diretorias. Não estou dizendo que não tem responsabilidade sobre isso. Claro. Eu estou dizendo que na medida que você entrega uma diretoria inteira para um partido político fazer dele o que quer, só podia dar nisso que nós estamos vivendo hoje. Então essa desilusão com a política é que fez com que a gente, que já acumulou um pouquinho de experiência, pudesse falar, pô, é possível fazer diferente. É possível fazer uma campanha sem prometer. Gelson, antes de falar sobre um pouquinho de saúde, como você ficou muitos anos à frente da pasta da Secretaria de Saúde da cidade de Osasco, eu acho que você tem gabarito e capacidade para falar, de repente, quais são os problemas da saúde, não só de Osasco, em nível nacional. Por que a gente sempre nunca se acaba os problemas da saúde? Mas antes, eu queria perguntar uma coisa. Você agora, nesse outro lado, nessa nova empreitada da sua vida, vai enfrentar, quando começar a campanha eleitoral, algumas, como eu posso dizer... Uns fake news. Uns fake news, mas na verdade, como você sempre esteve no meio da política, coordenou grandes campanhas, articulou grandes campanhas, você sempre foi um cara alvo de muitos fake news. Como que você lidar com isso? Como é lidar com notícias falsas, com acusações falsas, com tudo que possam sobre você? E a gente vê que você, de uma certa forma, lidar bem com isso, mas no seu dia a dia, como que é isso para você? Olha, Adriano, a campanha nem começou, eu já tenho sido vítima disso. Mas o que eu tenho dito em todas as reuniões para a equipe é o seguinte: não revitar da mesma forma. Nós vamos fazer uma campanha propositiva. As pessoas que quiserem utilizar desse mecanismo de atacar, de dizer isso, de dizer aquilo, primeiro que assim, todo mundo se conhece aqui nessa cidade. Uhum. Todo mundo sabe de onde vem, como vem, quem patrocina, quem paga, quem vive da chantagem. Então assim... O que é sério, o que não é. Quem é sério, quem não é. Quem as pessoas têm credibilidade, quem não tem. Se você pegar um jornal tradicional da cidade que fale alguma coisa que denigre a sua imagem, você pode até, poxa, é um jornal sério, é um jornalista sério. E que vai dar o direito de resposta. E que vai dar o direito de resposta, e que vai checar a informação, exatamente, e que vai querer te ouvir, olha, é isso mesmo, eu vou publicar porque é notícia. Agora, quando vem das pessoas que, infelizmente, vivem disso a vida inteira, a cidade saberá separar. Eu não vou entrar nesse jogo, oriento a minha equipe a não fazer isso. A gente tem um pessoal que acompanha as nossas redes sociais, que responde. Eu digo, olha, sempre pelo lado propositivo. Nós nunca vamos atacar, desqualificar a pessoa que tá dando a informação ou que está inventando a informação. Vamos desqualificar, vamos lado positivo. Uma pessoa é assim, não, mas ele fez isso, fez aquilo outro e tal. Eu vou dar um exemplo para você, Adriano, muito rapidamente, para não tomar o tempo para a gente tratar de outros assuntos. Outro dia uma pessoa foi lá numa região aqui da cidade e foi falar mal de mim. Olha, esse campo não saiu porque você... fulano que disse que veio aqui, porque se fosse ciclano tinha saído. Aí eu liguei para ele e falei assim, ó, poxa, um cara que me conhece, sabe da minha história, primeiro que eu jamais prometeria algo que eu não posso cumprir, eu não sou prefeito, eu não tenho a Secretaria de Obras na mão, portanto eu não prometeria algo que eu não consigo fazer. Mas a pessoa disse lá, eu liguei para ele e falei assim, meu amigo, tudo bem, como é que você está? Estou com saudades de você.
E olha, eu sei que você teve aí numa reunião assim assada e falou que eu prometi e não fiz. Eu queria te agradecer, porque as pessoas na minha frente me elogiam. Por trás é que as pessoas costumam falar. E no seu caso, portanto, eu inverti a história. E no seu caso, você foi até aí me elogiar. Então, muito obrigado. Aí o cara ficou extremamente constrangido, me ligou, quis tomar café. Mas é isso que eu vou fazer, eu não vou entrar. Até porque daqui a pouco começa uma outra campanha, esse cara que esteve lá na oposição vem para o lado de cá, eu não vou entrar nisso. Eu não vou entrar nisso. Eu aprendi, na campanha passada, o adversário ficava acusando o Rogério Lins disso, daquilo, e a equipe toda querendo responder. Não, nós precisamos fazer um jornal batendo. Nós vamos fazer uma campanha propositiva. Nós vamos dialogar com quem quer dialogar. Porque ficar dialogando com a torcida de um ou com a torcida de outro não nos interessa num processo eleitoral. Por aí a gente já vê a diferença de conduzir as coisas. Gelson, saúde, segurança e educação. Você ficou há muito tempo aí, o que mais ficou na pasta da saúde, aqui em Osasco. Qual que é o principal problema da saúde? Por que a gente sempre tem problemas na saúde que não se resolvem? Não estou falando só de Osasco, não, geral. É sempre a falta de médico, é a falta de remédio, é isso que falta, é aquilo que falta, são as filas que não acabam, a demora na fila de espera para um exame. Por que entra gestão, sai gestão e não melhora? Olha, assim, na saúde, duas coisas precisam ser levadas em consideração. Quando os gestores da época, né, os políticos da época colocaram na Constituição que a saúde é um direito universal, evidentemente são poucos os países no mundo que se pretende a dar uma saúde universal para todo mundo indistintamente. Então tem dois problemas que são graves na área da saúde, ao meu ver. Um é um problema de financiamento. Por mais que tenha recurso, como a saúde ela está sempre se desenvolvendo e a gente vai criando ilhas de excelência, até o serviço público chegar lá tem um custo isso. Então, falta financiamento. E tem um problema de gestão, tem um problema de prioridade. Os prefeitos, muitas vezes, eles são levados pela pressão dos vereadores, pela pressão da população, a, por exemplo, construir um hospital, como tem nas grandes cidades. Qual é o problema quando você constrói um hospital? Boa parte do teu recurso orçamentário destinado à saúde vai para o custo do hospital, porque é muito caro. E a Constituição ela também define qual a responsabilidade de cada ente. O papel de um município é cuidar da atenção básica, é cuidar de especialidade, é cuidar da vacinação, é ter estratégias como o PACS, como o PSF. Não é investir em grandes hospitais, mas eles são levados a isso e aí boa parte do recurso fica destinado a isso. Se a gente tivesse uma reforma dos entes federativos, onde ficasse muito mais claro qual é o papel de cada um, eu acho que a gente conseguiria fazer melhor. Eu vou dar um exemplo aqui daquilo que eu vivi. Nós queríamos criar um programa de cardiologia na cidade, entendendo que a gente tinha uma faixa etária entre 35 e 45 anos de homens que estavam que era muito incidente as pessoas têm um problema de infarto, por exemplo. Nós criamos um programa de cardiologia, fizemos um convênio com o INCOR e criamos aqui consulta e média complexidade. Então nós tínhamos mapa, holter, teste ergométrico, tudo lá na policlínica. Contratamos 60 cardiologistas e montamos um programa. O que aconteceu? Como só nós fizemos, nós criamos uma ilha de excelência em cardiologia. Primeiro, a rede privada da cidade começou, olha, no convênio demora 1 mês, 2 meses. Vai lá na policlínica que é mais rápido e você faz todos os exames lá. A região, Carapicuíba, Itapevi, Barueri, ninguém na região tinha aquele serviço. Então o serviço que foi dimensionado para uma população SUS dependente de 350 mil pessoas, passou a atender toda a região. Resultado, nós saturamos aquele serviço que havia sido dimensionado para a população de Osasco. Então, se os gestores não entenderem que a saúde ela precisa crescer regionalmente, no estado como um todo, um prefeito só, sem ele inventar, ele não dá conta. Por isso que eu defendo hoje, Adriano, que nós temos que cuidar bem do arroz com feijão, que é isso que você falou. Não pode faltar o remédio básico, não pode faltar o médico, não pode faltar uma unidade que tenha enfermeiro, que tenha faxineiro, que tenha estrutura básica. E os outros serviços nós temos que exigir do Estado que faça. É inadmissível Osasco não ter uma AME,
que é um laboratório médico de especialidade, o que sobrecarrega a nossa policlínica Zona Norte, porque é a única que tem que dar conta de toda a demanda da cidade e muitas vezes da região. Gostaria que você, se de repente a gente teve algum assunto, teve algo que não foi falado, que você falasse e deixasse um recado para quem está em casa, para que em meio dessa turbulência política que o país passa, todos esses problemas que a gente enfrenta, e quando a gente acha que está terminando um, surge outro. Para que as pessoas pensem em tudo que você falou aqui para a gente, através dessas suas considerações finais. Adriano, certamente a gente teria muitos outros assuntos para abordar. Né? A conversa foi dinâmica, embora eu acho que eu tenha sido um pouco prolixo, portanto não deu para a gente desenvolver vários outros temas. Mas eu queria agradecer muito a oportunidade. Espero que a gente, né, que você me permita que a gente, que eu te visite, que a gente faça outras entrevistas, que a gente discuta outros temas. Mas eu queria, da minha forma, agradecer a oportunidade, pedir para que as pessoas olhem um pouco a história da gente, pergunte para os amigos. Tem uma coisa que é muito comum no político, é que quando ele alcança um espaçozinho, ele esquece dos amigos lá atrás, ele vira soberba, vira arrogante. E eu nunca mudei minha postura. Às vezes as pessoas reclamam da agenda, não consegue falar. Bom, isso é um recado? Não. Isso as pessoas têm o direito de reclamar, porque de fato eu durmo pouco, eu acordo cedo, eu durmo muito tarde, mas infelizmente eu nem sempre, até porque eu gosto de conversar, então eu nem sempre eu dou conta de falar com todo mundo que seria necessário. Mas agradeço muito, viu, Adriano, essa oportunidade. Estamos à disposição. Você descobriu um canto novo aqui da casa. Na verdade, é bom, bonito. Eu estou aqui há 2 meses na casa, essa é a segunda vez que eu venho aqui. Eu vim o primeiro dia quando a gente conheceu a casa, e essa segunda vez quando a gente está gravando essa entrevista. Então, muito obrigado aos seus telespectadores. Dá um grande abraço lá no nosso amigo Nel, que eu sei que está sempre junto com você. E muito obrigado pela oportunidade e que Deus nos permita que a gente tenha outras oportunidades de estar dialogando, conversando sobre a cidade e sobre a região.